A gente citou livros aqui, eu vou fazer um paralelo com livros para depois chegar numa ideia de um autor que eu gosto pra caramba. Esse cara, ele mudou minha forma de pensar, que é o Nassim Taleb. Mas sobre livros, eu também acho incrível o que um livro pode fazer com uma pessoa no final das contas, né? Eu acho que uma das grandes vantagens que nós temos frente a outros animais é o fato de que a gente consegue acumular toneladas de conhecimento de maneira externa, e eu desconheço uma espécie que consiga fazer isso aqui no planeta igual a gente faz. De você poder ler algo que foi escrito há 2000 anos e ter total compreensão daquilo. Uhum. E você pega, por exemplo, eu li Armas de Hermes e Aço esse ano, que fala sobre como os europeus dominaram os incas e tenta explicar, né, por que os espanhóis chegaram aqui com caravelas, né, com galeões, com arcabuzes, com aço e cavalos, e não os incas que chegaram na Europa e dominaram os espanhóis. E uma das vantagens que os espanhóis tinham era a capacidade de armazenar conhecimento. O Pizarro, quando foi conquistar o Império Inca, ele leu as anotações do Cortés. Na verdade, ele não leu, ele era analfabeto. Mas ele tinha pessoas que leram para ele. E ele tinha um conhecimento de como os pré-colombianos operavam. Os incas não conseguiram ler os relatos dos astecas. Eles não tinham uma escrita. E aí eles ficaram para trás, no final das contas. Então a gente tem uma baita de uma habilidade, né, hoje, a maioria, né, das pessoas, aqueles que estão assistindo aqui com certeza sabem ler, a ponto de poder aprender com quem estava lá no passado. E eu uso muito essa habilidade. Eu acho que uma das coisas que me levou adiante me fez destacar da média das pessoas com as quais eu fazia parte antes. E dentro dessas ideias tem uma do Nassim Taleb que eu acho muito boa. Ele fala sobre dois mundos que existem aqui ao mesmo tempo e as pessoas frequentemente não dividem esses mundos, que são o mundo das coisas naturais, que ele chama de mediocristão, e o mundo das coisas extremas, que ele chama de extremistão. E ele fala que as coisas naturais, elas não saem muito de uma média. Se a gente fosse calcular, por exemplo, sei lá, numa plateia desse evento que a Malu foi para aprender a vender, de 1000 pessoas, a gente ia calcular uma certa média de altura. E por mais que o homem mais alto chegasse naquele evento, a média quase não mudaria. E depois, se ele saísse e entrasse o homem mais baixo, também quase não mudaria, porque não temos homens de 10 metros ou homens de 10 centímetros. É uma coisa natural, não foge da média. Agora, se a gente fosse pegar uma média dos ganhos das pessoas ali, aí as coisas mudariam. Porque você obter uma certa média, digamos aí 100 mil reais por ano, uma média até alta, né, para a realidade brasileira. Só que de repente entra um bilionário lá. Esse cara ia elevar a média a ponto de só ele estar acima da média. Porque ele ia levar a média, por exemplo, para, sei lá, 5 milhões. Ia ter ele e mais um cara no evento que fazem isso e o restante não faria. Então, eu acho que dentro do mundo profissional, você tem que procurar alguma forma de colocar um pé no extremistão. Num local onde você possa faturar mais de um ano do que fez na sua vida inteira pregressa. Como, por exemplo, o marketing digital. Ele acabou fazendo isso por todos nós. Só que no marketing digital, você tem essa questão de que algumas pessoas vão dar muito certo e levar uma bolada, e outras vão tentar e vão dar errado, não vão levar nada. Mas pelo menos o custo do erro, ele é baixo. Mas aí a gente chega numa coisa que o Nassim Taleb fala que eu acho interessante. Ele desaconselha as pessoas a tentar as profissões do extremistão. Porque ele fala, cara, 100 vão tentar, um vai dar certo. E os outros talvez não tenham dinheiro para comer. Vai ter que fazer outra coisa. E ele fala que as profissões do mediocristão são muito mais seguras. Ele fala, eu não conheço um médico que passa fome. Verdade. Quando vieram para cá. Tinham que mandar todo o dinheiro para lá. Mas você não conhece um médico no Brasil que passa fome. Um contador talvez não fique rico. A maioria não vai ficar. Mas também não vai ficar super pobre. Ele vai ter o emprego dele, né? Então, essas profissões te deixam na média. Só que hoje, dentro dessas profissões, você consegue botar um pé no extremistão, por exemplo, usando a internet. O cara já é médico, ele já garantiu que pobre ele não fica. E nem classe média, né? O médico costuma estar num patamar acima. Mas se é um médico que usa a internet, ele lota a lista dele de clientes. Aí ele fica mais acima ainda. Ou ele lança um produto e consegue ter uma surpresa positiva. Achou que ia vender para 100, vendeu para 1000. Aí vai lá para cima. Então, o que eu convido vocês a pensar é que se vocês não fizerem nada diferente do que a média das pessoas vai fazer, o título desse podcast serve muito para você. Você nunca vai ser milionário. Agora, se você começar a investir, você já aumenta a sua chance. Vai precisar de mais tempo. Se começar a colocar um pé no extremistão, e negócios são muito bons para isso, aí talvez você consiga, em muito menos tempo, ter um resultado que as pessoas, a média delas, nunca teriam.